Você se lembra da primeira vez que você assistiu Lembro. Histerias? E como foi essa experiência? Foi por volta do meio-dia. Era um dia ensolarado e acabamos de ver um filme que eu não lembro qual é, mas que fazia parte da nascente Mostra Internacional de Cinema, que não era tão bem vista pela ditadura e que naquela época ocorria no MASP. Museu de Arte Moderna. Aí saímos de uma projeção, não lembro de que filme. Na verdade, no Museu de Arte de São Paulo, não no Museu No de MASP, Arte Moderna, no MASP. Tá. E aí ficaram umas pessoas comentando o filme, meio sem saber o que fazer, porque era hora de almoço. E aí a Inês propôs que fôssemos não sei onde. Na Tatu Filmes. Nessa o quê? Na Tatu, Na Tatu. da produtora. Ver o filme que acabava de ficar pronto. E aí, mais ou menos, umas 10, 12 pessoas, homens e mulheres, foram para lá, vimos o filme. O que aconteceu é que, quando acabou a projeção, não houve... Isso é a minha memória, não é? Mas fica assim. Não houve nenhuma reação. Nenhuma. Silêncio total. Silêncio. Hã? Silêncio. Silêncio total, nem movimento, nem nada, não é? E dentro dessa atmosfera muito tensa, aí eu tive um pranto histérico, eu não conseguia, o pranto me sentado, o pranto me sacudia e não sabia por quê. Eu tinha gostado do filme, mas eu não sabia por que eu estava nesse estado. E aliás, eu nunca soube, até recentemente, se fez uma hipótese, porque a Inês me lembrou a última frase do filme. Então, talvez isso tenha provocado, que agora eu não lembro qual é a última frase. Eu lembro. Diga. Estou viva, eu quem? Minha verdade espantada é de que sempre estive só de ti e não sabia. Agora sei, estou só. Eu e minha liberdade que não sei usar. E o início é... Estou viva, eu quem? Tá. Não, então, uma possibilidade é que essa última frase me tenha abalado a ponto de não conseguir me segurar durante, pelo que eu lembro, bastante tempo. 10 minutos, eu diria. 10 minutos? Não, foi terrível. Mas eu vou, agora que você falou isso, me veio uma outra ideia. Na sala, num momento, estava em pé um senhor chamado Wilson Barros, que era cineasta, e que saiu da sala e saiu, sei lá, para um corredor, etc. E da sala a gente ouviu que ele chorava. Mas ele se retirou para chorar. Bom, depois disso, não houve, que eu lembre, nenhuma manifestação de mulheres. Não. Uma delas era a Tezuka A Yamazaki. Tezuka.
Impassível. impassível. E bom, então, pela hora, nós decidimos ir jantar, almoçar juntos. Acho que fomos caminhando para um restaurante que ficava perto da produtora. E quando chegamos ao restaurante, um pouco antes, na calçada, um terceiro homem, que é cineasta, o Paulo Rufino, começou a chorar convulsivamente. Durou pouco, nós ficamos parados. Eu não vi. Mas eu vi. Esperamos que ele se acalmasse e finalmente entramos no restaurante. Hoje de manhã eu me perguntava do que falávamos no restaurante, mas uma coisa é quase certa: não falamos do filme. A gente devia ter algum assunto político para falar, algum desvio. Por que você acha, Jean-Claude? A minha memória. Bom, por que não falamos do filme? Não sei, talvez por causa da minha parte, da intensidade da emoção. Mas, não, eu queria dizer alguma coisa antes, porque agora pensei alguma coisa, não é? Mas antes de dizer, é o seguinte: o meu nível de emoção começou quer dizer, a minha emoção se elevou no momento de Juliana Carneiro Carneiro da Cunha. Da Cunha. E Da dança Possessão. Da dança Possessão, de que tem um fragmento. Eu conheci a Juliana do palco. O Ismael Ivo também tem um plano do Ismael? Não. Não tem. No meu filme tem um plano do Ismael que eu juntei com a Juliana. Mas tem momentos da Juliana muito... No seu filme, só para deixar claro, São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, se você usou imagem do Estilhaço. De Estília. E tem momentos, assim, do olhar da Juliana, no momento em que ela bate, junta as mãos, etc., que são muito fortes. Agora, posteriormente, muito tempo depois, eu tive um choque durante a projeção de um filme do Eduardo Coutinho chamado Jogo de Cena. E o momento em que eu tive o choque, eu sei exatamente onde aconteceu, porque me pegou fisicamente, eu me levantei, enfim, comecei a me levantar, que é quando Andrea Beltrán começa a falar. Porque ela fala em continuidade a uma mulher que falava antes dela, que eu não conheço, nunca vi. Anônima, provavelmente. Hã? Anônima. Relativamente. Para mim, anônima. E Andrea Beltrán encadeou a história. E eu me dei conta que nesse momento o eu, o dizer eu, o pronome eu, tinha entrado em crise. E tinha entrado em crise porque o que falou Andrea Beltrán era absolutamente convincente, mas não estava embasado numa vivência. A Andrea não contou que ela estava... emendou a mulher. E aí ficou claro a seguinte coisa, que é
o destacamento do relato da vivência, da própria vivência. Sim? E que o relato ele obedecia a determinadas regras, do tipo construção da narrativa, sintaxe, vocabulário, etc., com a qual a vivência não tinha nada a ver. Essa questão do eu, bom, me persegue, e ainda, não sei que dia, sábado, no Rio veio essa questão, né? Quer dizer, eu estava dizendo que eu não tenho mais interesse muito em falar em cinema, mas eu falo muito desse eu, entende? E justamente desse autonomia que a narração ganha, né? E é absolutamente trágico isso, né? Porque o Coutinho fez muitos filmes de entrevistas e no filme ele mostra que a entrevista não tem necessariamente a ver com a vivência, desde que a fala, a narração seja coerente, etc. Bom, e agora você acaba de perguntar quem sou eu, não é? No início da fala final. Não é isso? Estou viva? Eu quem? Eu quem? E aí eu me pergunto a mim mesmo, agora, se eu não fui terrivelmente tocado pelo eu quem, sem, no momento, conscientizar que eu estava sendo tocado por isto. E você diz eu quem? Quando eu vi o jogo de cena, desci a escada para o saguão do cinema e encontrei um pequeno grupo de amigos, me perguntavam que filme você vai ver, eu disse, não, eu vi um filme, e eu ia dizer, eu vi o filme do Coutinho. Mas no momento em que eu comecei a frase, eu perguntei, eu quem? E aí, disse, eu fui ver o jogo de cena, mas eu senti o quanto a questão do eu me tinha tocado, né? E agora, você falando, eu me dou conta que esse pronome me persegue há décadas. Isso, o que eu poderia acrescentar também que era um filme um filme muito fragmentado, que é alguma coisa de que eu gosto, um filme que não tem a unidade de um personagem, mas que tem a unidade de uma temática, de uma área de filmagem, uma área de escrita, uma área de pensamento, etc. Bom, eu, evidentemente, eu venho nos anos 60, então esse filme se construía e continuou com essa questão do fragmento. Nesse último romance escrito, ele é inteiramente fragmentado, que eu escrevi com o Wet Mácula, que eu escrevi com a Sabina Anzetegui, e é fragmentado. Então, esse eu e esse fragmento, e é um pouco por isso que eu não quero agora rever o filme. Entende? Eu quero ficar com uma emoção que foi muito intensa, você entende? De que eu descubro agora que tem eu quem? Uma pista. Na tua fala, você entende? Uma pista. Porque isto eu falei, eu quem? E chorar agora me parece, agora aqui, assim, que é quase natural, você entende? Porque eu considero o jogo de cena
eu quem? Uma tragédia. Por quê? Eu tenho uma questão com o eu, mas é o coletivo e o individual. Sim, existe essa... O individualismo diante de uma coisa, de um mundo que te exige cada vez mais o coletivo. Não, Mas isso é muito simplista, não há muito nada a ver com o que você está falando. Sim, tudo. Tem? É? Nada mais coletivo do que o eu. Também. O quê? Também. Pois é. Então, quer dizer, tem várias reflexões sobre esse eu. E as reflexões são sempre muito desligando o pronome da pessoa. Todo mundo usa eu. Você entende? Então, essa palavra, ela não é em si marca do individualismo, depende de como você a usa. Então, um amigo meu... Desculpa. Ubuntu. É uma filosofia africana. Ubuntu. Sim. Eu só sou eu porque você existe. E é isso, né? Eu só existo como eu porque você existe como outro. Sim, eu não conheço essa filosofia, quer dizer, são coisas que eu construí Por conta própria. como mesmo e me baseando em livros como livro do Paul Ricoeur, que eu acho terrivelmente difícil, então nem consigo ler, mas eu pego palavras, entende? Então, essa questão do eu construído pelo outro, basicamente é São Paulo, Sinfonia e Cacofonia. Uhum. É exatamente isso que eu discuti no Rio agora. Entende? Agora quando? Só para situar, agora foi... Sábado dia 4 de setembro. Que foi Não sei se o debate da mostra da sua obra dos seus 88 anos. Mostra, como é? Bernadette Cinema. De curadoria da Andrea. E aí, uma coisa que justamente foi discutida, é um filme muito pessoal, é uma visão que eu tenho de sensibilidade, sexualidade, etc., de São Paulo, em que eu não filmei nada. Entende? E afirmou tudo. E afirmou também, ao recolher todas essas... Sim, mas com filmagens Sim. E sons. Recolhidos. Quer dizer, eu dirigi o conjunto, mas materialmente eu não fiz nada. Uhum. Entende? Então, montou. Com uma montadora. Mas o que você pode, quiser, a minha tentativa foi fazer uma obra pessoal de um sem coletivo. Mim, entende? É um eu desligado. E é isso. Olha, foi uma magnífica entrevista, você está de parabéns. Posso fazer uma provocação? Sim. Então, quando a gente estava procurando coisas dentro da casa de Inês sobre o filme, a gente achou um texto de você, e não sei se é o único, mas você escreveu sobre histerias. É? E o nome do texto é Os Jovens Paulistas. Os Jovens Paulistas. Isso. E eu tenho basicamente duas provocações a partir desse texto. Eu não sei se você também tem, mas no texto você descreveu Histerias como um filme de corpo trancado. O corpo trancado? Do corpo trancado. Corpo trancado. Você fala isso. Eu gostaria de saber
se você lembra essa frase e se você pode aprofundar um pouquinho. Não, não lembro ter escrito esse texto, mas eu acho que às vezes eu me espanto comigo mesmo, porque essa expressão corpo truncado, que eu não me lembro absolutamente, me parece bem aplicada ao filme Muito. e bem aplicada a mim, a esse pranto, você entende? Essa explosão assim interna. Uhum. Isso é muito Juliana. É corpo que não se expande. E quando tem um momento de Juliana, tem um plano de Juliana que podemos ver, em que ela olha para cima, não explode. Não explode. Tá tudo retido, tudo condensado, tudo... não sei, enfim. Mas eu vou trazer uma coisa que corrobora completamente isso. O Histerias parece estar começando uma carreira agora, 40 anos depois, graças a Cine Limite, a William e a Glennis. Porque passou num conjunto de curtas de mulheres da ditadura, no Instituto Moreira Salles, e foi convidado depois para o Festival Curta Circuito de Belo Horizonte, onde a programação era um curta e um longa. E a curadora, Lorena Montenegro, ela pôs o Histerias com Mar de Rosas, de Ana Carolina. É bom, é uma boa relação. Muito boa, muito boa. E houve um debate, e no final do debate, alguém falou, acho que foi a Ana, ela disse, tudo que é Ana Carolina. Houve um debate com a Ana, comigo e com a Flávia Guerra, que mediou. A Ana fala, tudo que estava latente no Histerias explode em Mar de Rosas. Não, mas eu acho uma conjugação assim... Eu fiquei muito, além de honradíssima, né? Porque claro, ao lado de Ana Carolina, que eu admiro demais, né? E tem uma obra, né, sobre mulheres, olhar em cima, são mulheres de classe média, brancas como eu. Mas, né? Não, muito significativa. Isto, mas tem alguma coisa no Mar de Rosas, que tem também no Histeria, que é a ironia. Uhum. Ambos os filmes são muito irônicos. Não levam as coisas muito a sério. No Histerias, você vê isso também? No Mar de Rosas? Claro, porque você pode ter a bailarina, patética, trágica, e se pode ter a mulher maravilhosa. Maravilha. A Mulher Maravilha. Desculpa. A Mulher Maravilha, que é uma fantasia, uma brincadeira, etc. Você entende? Então não há, assim, uma filosofia que subtende seriamente esse filme, você entende? Como ele tem várias escapadas, há uma ironia e ele leva a algo, mas o Mar de Rosas também, ele leva a não se levar muito a sério. O maior perigo que, pelo menos para mim, que pode acontecer é se levar a sério. Então, a ironia é um dado, não é uma piada, não. É um dado fundamental. E eu acho que esses dois filmes são, assim, se complementam. Caíram muito bem. Posso fazer mais uma pergunta a partir desse texto? Eu sei que você não lembra o texto tão bem, mas... Você sabe que... Eu sei que você não lembra tão bem o texto, mas o nome, os jovens cineastas, provoca uma geração da época
no início dos anos 80, em qual Inês participou. E você falou sobre ela e também Sergio Bianchi, as curtas dele. É verdade. Nesse E- texto, você Sim. fala dos dois filmes. Como É? cineastas histéricos, né? Ele Sim. chama. Não, nesse texto de Os Jovens Cineastas, que quero dizer, ele fala sobre os dois filmes. Eu sei, mas eu achei que ele chamasse Os filmes, o filme dos ratos, a adaptação do Cortázar, do Sérgio Bianchi, Bianchi. acho que não. Eu acho um curta dela, e porque você estava Sim, falando sim, mas o filme... Quem matou, quem matou eles. quem matou eles. sobre povos indígenas, é o filme. Ah, sim, sim. Sim, É. sim, agora estou lembrando. Sim, é um filme Foi marcante. Muito bom, É. gostei muito desse filme. E enfim, eu E gostaria... ele também irônico. Completamente. Ele Completamente. completamente não. E a pergunta para você é mais, não é uma provocação, mas eu gostaria de ver se você pode falar sobre essa geração de cineastas de curta-metragem e média-metragem de São Paulo no início dos anos 80, porque Inês participou nessa geração e talvez você tenha algumas reflexões sobre o legado ou importância histórica desses curtas no cenário cinematográfica. E uma coisa interessante é que, na época, você estava, parece, lendo seus textos, indo para muitos festivais, assistindo muito cinema brasileiro. E, na verdade, assistindo muitos filmes e assim, pelo seu próprio escrito, criando uma rede histórica sobre as obras que é muito importante. Porque Desculpa. uma rede Um registro histórico. Registro. importante sobre as obras e essa geração. Por exemplo, também nesse texto, você falou sobre um filme A Terceira Idade, de Eliane Bandeira, Eliane Bandeira. que não está disponível esse filme. Hum. E então, seu texto serve como uma reflexão da obra e assim, nesse contexto, você falou sobre essa geração de curta-metragistas. Eu queria saber se você tem algumas lembranças positivas e negativas sobre o que estava acontecendo em São Paulo. Eu acho que talvez tenha sido um pouco diferente, porque acredito, que eu não posso fazer afirmações que eu uso pela primeira vez, jovem, a respeito de Bressani. E acredito ter escrito aproximadamente 5 crônicas sobre Bressani, que era o Jovem Promissor 1, o Jovem Promissor 2, etc. Por que eu usei essa palavra jovem promissor, essa expressão? Porque um crítico do Rio, possivelmente eu estava morando no Rio naquela época, tinha chamado o Bressani de jovem promissor, o que me irritou profundamente, porque era apenas um jovem cineasta. E que direito citava o crítico dizer que ele era promissor? O filme que ele tinha visto não bastava, entende? Então, eu ironicamente usei essa palavra, o jovem promissor, dizendo que não, é um artista, apareceu um artista. E talvez eu tenha usado os jovens cineastas pensando nesse jovem promissor. Não sei te responder. Não sei. Inclusive, eu acho que eu nem tenho que te responder, porque eu não quero falar muito de cinema e porque eu acho que é mais o teu trabalho do que o meu. Entende? Aproveite o que você puder dos textos que eu escrevi, que eu esqueci. Não é? Mas tem lembranças assim, por exemplo, como é a expressão, copo trancado? Corpo Trancado. Quer dizer, eu gostei muito de você me trazer isto. Entende? Porque, de certa forma, lá no passado, eu levei isso para você. E agora, décadas depois, você me traz de volta.
Então, eu acho isso mais importante do que falar sobre quem fez o que naquela época. Você está vivendo muito isso, né, nesse momento, Jean-Claude, não é? Com essas mostras, essas mostras, É. né? São Paulo, Rio e Brasília, não é? É, por quê? Porque vocês estão te entronizando. Foi usada essa palavra. É, eu sei. Ah, você sabe. Em São Paulo, né? Eu fui. E depois, em Salvador, posso te dar mais informações. Né? Mas deve ser muito bom, né? Mas foi Poder bom colher porque de volta. aqui em São Paulo, quer dizer, o interlocutor foi o Francis, que é uma pessoa muito interessante. Gostei muito dele. Não, mas ele é muito E bom. ele diz que adora Mulheres da Boca. Sim, provavelmente. E quando a reedição de meus livros, eu procuro alguém para escrever a respeito. Eu não vou atualizar os livros são documentos que existem, tais como são, etc. E quando foi reeditado o Autor no Cinema, o Autor no Cinema, eu convidei ele para escrever e ele escreveu tanto que acabamos publicando o livro em coautoria. E no Rio, o César Milhorim, que eu também conheci, porque eu sabia que em Niterói havia assim, uma certa agitação pedagógica procurando. Então, eu fui com um amigo para encontrar professores, eu encontrei esse César, para saber assim, quais eram as preocupações pedagógicas que eles tinham, principalmente em relação assim, a aulas sobre o bairro, sobre a rua, enfim. É muito interessante o que eles continuam fazendo, disse o César. Então, eu fico apavorado quando eu vejo todas essas pessoas e aplausos, né? Mas uma vez que engrenou a conversa, aí pega. E você fica feliz com os aplausos. Eu fico o quê? Feliz com os aplausos. Você falou agora há pouco deles, com muita... Não é? Mas eu me sinto muito constrangido. Sim. Muito corpo trancado. Porta.